Meus amigos e minhas amigas, saúde e paz, sou eu, professor Hamilton Nascimento, com você e eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. É o segundo vídeo depois de muitos anos, onde vamos conversar sobre este tema muito importante. Ex-padre, será esse o meu estigma? Pois é, nós vamos falar aqui de preconceito, nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de missão. Então fica comigo aí até o final. E claro, também deixa o seu comentário, por favor, porque ele é muito importante para que a gente possa continuar ou não a nossa conversa. Mas esse segundo vídeo, ele realmente vem de encontro depois de bastante tempo que se passou daquele nosso primeiro vídeo, que teve aí mais de 30 mil visualizações. Mas o mais importante não são tanto as visualizações, porém, né, os comentários que as pessoas foram fazendo e que reflete um pouco a realidade do que a gente vive realmente quando toma essa difícil decisão de deixar o exercício do ministério. Então nós vamos falar, em primeiro lugar, sobre a questão do preconceito. Vocês sabem que depois que o padre ele toma essa difícil decisão, realmente, né, mais de 80% daqueles chamados pais espirituais, mães espirituais, madrinhas espirituais, amigos, devotos, benfeitores, esse povo todo simplesmente vai embora, porque finalmente as pessoas revelam aquilo que acabam sendo, né? As pessoas elas têm, na verdade, como dizia o saudoso Padre Léo, as pessoas não gostam da gente. Na verdade, elas gostam daquilo que a gente oferece a elas. Então, quando a gente toma a decisão de deixar o sacerdócio para constituir família, não é? Você não vai celebrar mais, você não vai atender mais confissões, você não vai administrar os demais sacramentos, claro, em casos extraordinários, porque uma vez padre, para sempre padre. Todavia, as pessoas já não vão obter de você esses sacramentos e aí, consequentemente, como a relação era apenas utilitarista, ou seja, você me servia enquanto você me oferecia alguma coisa e já que agora você não vai me servir mais, então eu retiro você do horizonte da minha vida. E aí mais de 80% desses devotos, pais, mães espirituais, enfim, pessoas acabam indo embora e fica, como nós já sabemos, um pequeno resto, né? Ou seja, aquelas pessoas que foram capazes de ir além, que viram para além do Padre Hamilton a pessoa do Hamilton, né? O Hamilton que continua sendo o mesmo homem de Deus, bem formado, comunicador, etc, etc. Entende? E aí a gente cultiva realmente, após uma tomada de decisão difícil como esta, a gente cultiva ali um pequeno grupo de pessoas e que é muito legal também por esse aspecto, tá certo, pessoal? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, nesse segundo vídeo, dizer que realmente, a partir daquele primeiro, muitos padres vieram também conversar comigo, vieram se aconselhar, vieram também entender um pouco mais o próprio processo que eles têm vivido e etc e tal, homens, mulheres, enfim, têm vindo conversar comigo em relação a tudo isto. E é claro que com todo carinho, com toda lisura, com toda prudência, eu tenho acolhido, atendido e de alguma forma também ajudado, né? Ajudado a quê, professor Hamilton? A que as pessoas debandem, abandonem a igreja? Não, não é nada disso. Ajudado a que elas façam um melhor discernimento, se é para permanecer, permaneça, se realmente já não há ambiente para ficar, então que devam sair, então que saiam, ou seja, a gente procura ajudar da melhor maneira possível. E nem é por acaso, minha gente, que além de formado em filosofia, teologia, mestrado em teologia, diversos cursos na área de comunicação, tantos anos de vida missionária pelo rádio e pela televisão, agora também, né, estou fazendo faculdade de psicologia e, se Deus quiser, aí em 2026, final de 2026, estarei concluindo esse curso de 5 anos, né, de psicologia, adotando a linha da logoterapia para poder ajudar as pessoas a encontrar um sentido de vida, um sentido de vocação e assim por diante, não é verdade? Mais uma coisa que as pessoas relatam para a gente e que eu tenho experimentado também ao longo já praticamente desses 10 anos, não é?
é realmente um grande preconceito. Olha, existe um preconceito da parte das pessoas de igreja, existe um preconceito da parte das pessoas de igreja, que eu digo, quer dizer, leigos, muitas vezes religiosos, consagrados, padres, até bispos, entende? Parece que o sujeito deixou o exercício do ministério para constituir família, o que é uma coisa abençoada, ou a família não é algo abençoado, querido por Deus. O futuro da humanidade passa pela família. Então, mas parece que o padre, quando ele toma essa decisão, é visto como uma espécie de traidor, quase como uma pessoa amaldiçoada, que está relegada à escuridão e não sei mais o que, quando na verdade, venhamos e convenhamos, minha gente, não é nada disso. Isso é uma verdadeira hipocrisia que a gente vive, não é? Existe um farisaísmo que a gente até apregoa fora do âmbito da igreja, mas existe um farisaísmo no interno da igreja, da parte de leigos, consagrados, consagradas, religiosos, etc. Tanto é fato que mesmo com toda a formação que você tem, muitas vezes até para você voltar a pregar, você voltar a dar uma entrevista ou coisa que vale nesses lugares religiosos todos, é a maior dificuldade do mundo. Isso quando você sobrevive. Então, eu até aqui quero tecer um grande e afetuoso abraço ao meu amigo Dunga, não é, que foi membro da Canção Nova também durante muitos anos e que hoje está à frente aí de um baita programa de televisão. A gente teve a oportunidade um tempo atrás de se encontrar, de bater um papo bacana, né? Eu tenho dado aí palestras pelo Brasil, mas a gente sente ainda que no âmbito religioso, carismático, há um preconceito, justamente daqueles que teoricamente no discurso não estariam presas a esse preconceito, mas exercem esse preconceito. E a gente sente isso realmente na pele. A gente sente isso, essa exclusão, etc. e tal. No entanto, claro, como os nossos horizontes devem estar muito mais ampliados, então a gente supera isso, vai além, não é verdade? Eu continuo, como eu falei, sendo mesmo um homem de Deus, capacitado, comunicador, pregador do Evangelho. E alguns até diriam assim, mas o fulano deixou o exercício do ministério, está em pecado. Não, minha gente, o sacramento da ordem, uma vez conferido, ele é ad eterno. O padre, ele deixa o exercício do ministério para constituir família, para adquirir o outro sacramento, o sacramento do matrimônio, como aqui você pode ver aqui, ó, o professor Hamilton, que é o mesmo padre Hamilton, ou seja, o Hamilton é eminentemente padre e agora um homem casado, sacramentado, ou seja, está na graça, só não está mais exercendo o ministério sacerdotal. Agora, como um bom José, está santificando a família pela via do matrimônio, e é assim que deve ser. E aqui o meu beijo, meu abraço, meu amor, a Bianca, minha esposa, ao Pedro, meu filho, aos enteados, que fazem parte da nossa vida, Mateus e Iago, entendeu? Então nós seguimos no processo de santificação da família, que é o futuro da humanidade. Né? A família que até anda bastante assolada, atacada, até de uma certa maneira tenta se desvirtuar o seu sentido mais original, mas a família está aí na luta e nós arregimentamos essa luta também, levando a santidade através da via familiar. Então, minha gente, não tem essa do sujeito estar relegado, um traidor da pátria, abandonou a igreja, coisa. Não, nada disso. Continuamos sendo bons cristãos, bons cidadãos e pessoas esperançosas na construção de um mundo novo. Mas este preconceito, eu devo dizer a vocês, ele é real. Eu não quero me estender aqui no vídeo, mas ainda quero falar de dois outros pontos. A questão do sacramento do matrimônio, né? Então, como eu falei, além desse tempo que após a tomada de decisão a gente vai maturando para poder finalmente depois abraçar o sacramento do matrimônio, então eu, depois de um bom tempo de discernimento, de convivência familiar, então tomamos essa decisão, o processo eclesial ele aconteceu serenamente e então eu pude adquirir o sacramento do matrimônio. Então hoje, sem deixar de ser padre, não exercendo ordinariamente, né? Mas agora estou também sacramentado pelo matrimônio
e dizer que a vida familiar também é uma grande bênção e é de onde a gente hoje exerce o nosso ministério, levar a palavra de Deus, levar o aconselhamento, a direção espiritual, o trabalho das missões e, consequentemente, daqui a algum tempo, né, também como psicólogo. E eu quero poder ajudar muitas pessoas que se encontram muitas vezes sem perspectiva de vida, pessoas que estão em crise existencial, vocacional, sabe? Familiar, sacerdotal. Eu quero me colocar a serviço desses irmãos, né? Dessas irmãs, dessas pessoas queridas que muitas vezes não têm, por causa do preconceito, ninguém por elas. E eu quero poder ajudar da melhor maneira possível. E finalmente gostaria de dizer a vocês em relação à missão, não é? Porque, como diria Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Então eu preciso continuar evangelizando, eu preciso continuar levando na unção e no poder do Espírito Santo a palavra de Deus. Hoje, através das peregrinações, através das palestras, através das pregações, que eu espero que aconteçam mais, que o preconceito diminua e que a gente tenha maior abertura, não apenas no apostolado, aí mas na vida cotidiana, na missão, para que assim a graça de Deus continue a acontecer como sempre aconteceu, não é, na vida das pessoas, através do ministério do Padre Hamilton, né? Hoje o professor Hamilton. Então eu gravei esse segundo vídeo justamente para ser um complemento daquele primeiro, porque tem 5 anos que eu gravei esse primeiro vídeo, né? Ex-padre, será esse o meu estigma? E agora estou gravando esse segundo vídeo, né? Parte 2, colocando para vocês um pouco real do dia a dia que a gente vive, mas graças a Deus também dizendo a vocês que em todo esse processo a graça de Deus não faltou, a providência de Deus agiu, o trabalho tem acontecido e as coisas têm fluído da melhor maneira possível. Oxalá fosse até melhor, houvesse uma maior abertura, um maior acolhimento, porque eu vejo tanta gente carente, eu vejo tanta gente necessitada de Deus, tanta gente precisando de algo mais profundo e às vezes a gente não pode chegar até essas pessoas porque às vezes algumas portas ainda permanecem fechadas, né? Mas que essas portas se abram e que a graça de Deus possa alcançar os corações Brasil e mundo afora. Tá certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, né? Não deixem de acessar aqui o nosso canal, de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, para que a gente continue também aqui pelo YouTube, né, a fazer esse trabalho de evangelização, de conscientização, de amor e de muita misericórdia, que no fundo, é o que as pessoas mais necessitam. Você sabe que não são pedras que mudam o coração de ninguém, mas o que muda o coração das pessoas realmente é amor e misericórdia. Um grande abraço!